noite. Paz do Senhor, por favor, pode sentar, fique à vontade. Na casa do Senhor a gente fica à vontade, né? Eu, pelo menos, quando vou na casa do meu pai, eu abro a geladeira, eu me esparramo na cama, no sofá, na sala. A gente, quando a gente é filho, a gente tem intimidade, né? Mas é óbvio que com o Senhor a gente tem todo respeito e temor. Mas a gente tem que ter intimidade com o Senhor. Amém? Para mim realmente é uma alegria, uma honra estar com vocês aqui hoje à noite. Adorando esse mesmo Rei, esse mesmo Senhor, que resgatou as nossas almas. E sempre o primeiro agradecimento é para Ele, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Eu pelo menos sou totalmente dependente dele, creio que todos aqui são totalmente dependentes dele. E depois o agradecimento ao pastor Rodrigo, que não chegou ainda, não tive o privilégio de conhecer. A pastora Vanessa tive o privilégio de conhecer agora, né? Os demais pastores aqui, os irmãos estou conhecendo agora hoje à noite. E realmente é um prazer muito grande. E eu vou dizer uma coisa, pastor. Algo que Deus falou comigo, por exemplo, eu vim para cá, eu tive que fazer aliança. E algo que Deus falou comigo no ano passado, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente faz aliança. Rei Acabe e outros fizeram alianças que não agradaram o Senhor, acabaram trazendo desgraça para o reino de Israel, né? Então assim, emprestar isso aqui é de uma responsabilidade muito grande, porque vocês passam um trabalho de anos para ganhar as almas, para tocar o coração delas, para levar o reino, e aí de repente vem alguém aqui em 5 minutos, bota tudo a perder. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, por ceder o púlpito para honrar o nome do Senhor. Amém? Assim, hoje à tarde eu estava ali passando a camisa, até desculpa gente, em relação, eu não tenho muito protocolo. Tem uma coisa que Deus quebrou em mim, pastora, esses 2 anos que eu fiquei em Israel, foi religiosidade. Pensa num homem religiosozinho que eu era. E Jesus fez assim, esmagou aqui, quebrou ali, morreu aqui. E aí ele quebrou. E ele falou assim para mim: filho, sabe o que colocou o meu filho na cruz? Os religiosos. Nossa. E aí ele me quebrou. Amém? E aí, quando eu estava vindo de Navegantes para São Paulo, no avião, eu tive um tempo com Deus, que inclusive depois eu passei para a igreja, escrevi com eles o que Deus estava falando comigo. Que toda vez que eu estou no avião, estou acima das nuvens, Deus fala muito comigo sobre o subir além das nuvens, estar perto dele. E quando eu olho para baixo assim, eu vejo que tudo é tão pequenininho, né? As montanhas são pequenas, nossos problemas, as montanhas são pequenas. E quando eu estou perto com Deus, tudo se torna tão pequeno, né? Davi, ele pegou, estava lá, Saul, estava lá os soldados, olharam para Golias, e o problema era muito grande, a montanha é muito grande. Davi, um nanico, um adolescente, chegou lá: quem é esse aí, incircunciso aí, né? Que está desonrando o Deus de Israel. Mas outro tempo que eu tive com o Senhor foi de São Paulo para cá, e Deus começou a falar muito comigo, e eu disse assim: mas Senhor, eu estou indo para lá para compartilhar o meu testemunho. E Deus começou a falar comigo, e desde então Deus está falando comigo. Então, pastor, eu vou ministrar alguma coisinha que Deus colocou no meu coração durante o voo, e vou tentar dar uma pincelada no meu testemunho, porque a pastora disse que eu posso ministrar até meia-noite, né, pastora? Porque diz que aqui tudo é crente pentecostal, que ninguém sai, porque quando a gente era do mundo, a gente ia para balada, amanhecia, não é? E ainda depois fechava lá não sei aonde. Aí quando chega na casa do Senhor, a gente olha para o relógio e diz assim: está na hora de ir embora, está na hora de ir embora, está na hora de ir embora. Esse pastor chato não para de falar. Foi assim? Gente, desculpa as brincadeiras, mas eu sou assim mesmo, tá? Amém? Quem falou? Glória a Deus! Mas eu vou tentar ser bem... Pastor, me puxa a orelha, tá? Pode puxar a orelha aí, eu paro. Eu vou então assim... E sabe o que eu fico apaixonado por Jesus? É isso, a fidelidade dele. O pastor abriu o culto, foi o pastor, né? Que abriu o culto. Quem abriu o culto? Foi o Senhor, perdão. E aí Deus falou assim: filho, mas tu não entende mesmo, né? Eu estou falando desde a aeronave contigo, que eu quero que tu traga para a igreja tal negócio, tu não vai falar? Às vezes eu sou meio balão, sabe?
Ainda bem que ele não usa jumento, sabe? Ainda bem que é um pastor, né? Então, tudo do que Deus estava falando comigo dentro da aeronave, o pastor abriu um culto e disse: ok, Senhor, entendi o que tu queres. Então eu vou compartilhar com vocês o que Deus estava falando comigo. E quando eu estava em casa ali agora com a Rúbia, eu falei: Rúbia, parece que estou com o dedo na tomada, porque eu comecei a chorar e eu disse: vai ser algo muito grande, não foi, Rúbia? Vai acontecer alguma coisa lá na igreja de noite, vai ser um culto. E quando isso acontece, eu já sei, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, as pessoas vão falar. E eu vou dizer: se vocês não se alimentarem, eu me alimento. Porque eu não consigo, pastora, passar algo que eu não comi primeiro. Eu não consigo passar para a igreja, eu não consigo passar para vocês se eu não comi primeiro. Seja palavra de conforto ou seja chicote. Se seja exortação. Porque até a exortação é alimento para aqueles que adoram o Senhor. Porque qual é o pai que não ama o seu filho, que não exorta o seu filho? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 23, que já é formada, já é advogada. Tenho a Juliana, que está aqui comigo, que vai se formar em psicologia. E eu já estou quase com 50, né? Essa parte a gente pula. Mas é tão bom, né? 50, eu fico lá no Brasil, eu fico assim: pô, mais 14 anos eu posso pegar a fila preferencial, né? Posso parar o carro na fila preferencial. Mas amém, gente, vamos lá. Desculpa aí as brincadeiras, mas eu sou apaixonado por Jesus. Se tem uma coisa que eu entro em pânico, em desespero, é acordar de manhã cedo e não sentir a presença dele comigo. Sabe, eu realmente entro em desespero só em imaginar que a presença dele não esteja comigo. A minha primícia do dia é quando da cama eu já escorrego, já caio de joelho e já adoro ele, já agradeço ele pela noite e por mais um dia de vida. Amém? Abre comigo, por favor, lá em Atos 14. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que Deus veio falando comigo no avião. E eu entendi que realmente é para passar, porque o pastor, quando abriu o culto, falou justamente sobre isso. E o segundo louvor falava, né, justamente sobre o pão do céu, né? E no capítulo 6, no versículo 48 de João, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Né? E esse é o nome do ministério, o nosso ministério lá em Blumenau. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente ler. Já abre lá no capítulo 14. Já deixa abertinho lá no capítulo 14 de Atos. Eu gostaria que vocês participassem comigo, tá? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Amém. Eu já levanto as duas, levanto o pé junto, já dou uns pulinhos. Todo mundo quer ir para o céu? Quem quer pagar o preço? Aí já dói um pouquinho, né? Aí as pessoas já começam, já levantam a mão meio assim, né? Amém? Eu vou ler com vocês aqui para aí vocês vão entender o que Deus estava falando comigo. No versículo, a partir do versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler de novo. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Sabe uma das coisas que Deus vem falando comigo é que Jesus, para voltar para o céu, ele teve que dar todo o sangue dele. Foi ou não foi? Todo o sangue dele lá no Calvário. Ele teve que dar todo o sangue dele para voltar para o céu. Fatos. Se a gente pegar e se nós olharmos em Lucas, no capítulo 22, a gente vai ver que ali fala justamente isso. Que Jesus, em grande agonia, o que ele fez? Ele suou grandes gotas de sangue. Tamanha agonia que ele sentiu. A ponto de ele fazer aquela oração que todo mundo que conhece: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aqui eu bato muito essa tecla, dizer Jesus não era Deus. Jesus, quando ele chegou aqui, ele se fez homem, ele se fez carne, igual a mim, igual a todos nós aqui. Pastora, você é super mulher, né? Você não tem problema, não tem sofrimento, não tem luta, é só maravilha, não é? Não, né? Ele se fez carne igual a nós. Mas quando ele chegou aqui, ele pega e faz o quê? Ele se despe, ele tira toda a divindade, ele se destitui de toda a divindade dele e se torna igual a nós.
para hoje estar lá no céu, à destra do Pai, está intercedendo por nós. Pai, eu compreendo, eu passei por aqueles passos, e Ele está lá intercedendo por nós. Só que Ele teve que dar todo o sangue dele lá no madeiro. Sabe Isaías 52, no versículo 14, Isaías 52 e 53, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu entendi a essência desses capítulos, eu soluçava, eu quase não choro, né? Tipo assim, o Robson está aí, eu não choro um pouco. Quando eu compreendi quão forte é essa palavra, no versículo 14, do capítulo 52, ele fala que ele não tinha nem aparência humana, ele estava tão desfigurado, mais do que outro homem qualquer. E algumas versões de Bíblia falam que ele não tinha nem aparência humana. Então tente imaginar esse Jesus tendo o corpo totalmente dilacerado, rasgado, a ponto de olharem para ele e dizer, mas isso é o quê? Não tem aparência humana. Tente imaginar todo o sangue dele derramado na cruz do Calvário. A palavra diz que a porta para ir para o céu é estreita. Jesus falou muito claramente que, ok, vocês querem ir após mim? Vocês querem ir para o céu? Ok, então pega e larga a tua cruz e siga-me. Não é isso que ele falou? Não? O que ele falou? Toma a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz, gente, é difícil. 2013, eu fui enviado a Israel como missionário, fui ordenado a missionário, fui enviado para lá e fiquei 2 anos. Antes disso, eu comecei a fazer um trabalho, era só para fazer uma visita no presídio. Só fazer uma visita. Fiquei 3 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem demagogia. Foi o lugar que eu mais vi a glória do Senhor. Foi o lugar que eu mais era apaixonado de estar pregando o Evangelho e sentindo a presença do Espírito Santo naquele lugar. Hoje o meu braço direito, o meu Timóteo, a pessoa que é líder hoje no meu ministério, que eu posso confiar que está cuidando da igreja lá, junto com o pastor que eu fiz aliança, eu conheci dentro do presídio. Foi um lugar que eu era apaixonado por ele, mas foi no tempo do Senhor. Porque se levantaram e começaram a criar, sabe aquela coisa do ciúme? Ninguém quer. Aí quando alguém faz e começa a dar certo, as pessoas querem ir. E tiraram. E eu fiquei com uma depressão profunda durante 6 meses, pastor. Eu pegava o meu carro, eu ia até na frente do presídio e dizia, Deus, me dá de volta esse presídio. E chorava, Deus, eu não aceito. E aí até um dia Deus falou assim, o meu propósito aqui dentro já deu. É o teu Timóteo, é o teu filho, é uma pessoa que está hoje lá comigo na igreja. E aí eu entendi. Hoje Deus estava falando aqui do idoso que aceitou Jesus um árabe que aceitou. Agora no começo do outono, eu batizei uma senhora de 73 anos. E Deus está mandando a melhor idade lá para a igreja e está sendo uma bênção. Aí eu tenho idade para ser neto delas e elas me chamam de que de pai, eu chamo elas de filhas. E aí, meu coração começou a arder no começo do ano, referente a um asilo. Eu pensei, bom, eu não vou lá visitar, porque eu estou indo para os Estados Unidos, não adianta eu começar um trabalho e eu não estar para poder ajudar e dar continuidade no trabalho, eu vou deixar para fazer a visita depois. Uma semana antes de eu embarcar, eu estava no carro e estava indo fazer algumas coisas, e Deus falou assim, pega e vai lá no asilo. Aí meu coração já começou a queimar, eu já comecei a chorar, e Deus me leva para a pessoa certa, cheguei lá dentro do asilo, quando eu toquei o interfone, veio um senhor numa cadeira de rodas, sem as 2 pernas, e me deu um sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida, de um bom dia. Eu disse, é aqui. Quando eu entrei com o carro no pátio, meu coração, gente, parecia que eu ia voar. E aí, me levaram até a pessoa, Álida, o nome dela, Álida. E quando abriram a porta, e eu assim apreensivo, Senhor, me leva para a pessoa certa, Senhor, me leva para a pessoa certa. Ela nem me deu bom dia, ela só falou assim, a paz do Senhor, irmão. Eu olhei para ela assim, chorar. Ela me pegou pela mão, foi puxando até a cadeira, e daí ela começou a chorar. Daí ela tirou o lenço, começou a me secar as minhas lágrimas, começamos a chorar junto, e ela começou a falar, eu estava aqui orando para o Senhor mandar alguém de Deus para esse lugar. E eu estava orando para Deus me mandar para a pessoa certa, para esse lugar. E Deus está nos dando um asilo lá em Blumenau.
E agora, quando eu voltar, no começo de setembro, a gente vai começar a fazer um trabalho lá. Por que eu estou falando todas essas coisas, gente? É como o pastor falou aqui no começo. Lá em Israel, durante 2 anos, o que a gente fazia? A gente saía a gente ficava em Jerusalém mesmo. A gente tem uma base. Quando eu era do Voz de Muitas Águas, a pastora conhece o Voz de Muitas Águas? Tem aquele louvor que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Esse louvor é desse ministério, do Voz de Muitas Águas, onde eu fiquei durante 3 anos. Foi ali que fui ordenada a missionária, pastor. E aí no final do ano passado, Deus começou a falar comigo sobre que Ele estava me separando para algo diferente, para uma casa ministerial. Ele estava me dando um ministério, e eu fiquei de agosto até o começo desse ano agora, eu fiquei lutando contra Deus. Não, Senhor, não quero. Por fim, Deus sempre nos vence, e glórias a Deus por isso. E aí eu tive uma reunião com a minha pastora, a pastora Simone, e aí o Voz, ele tem base, começou em Blumenau, de Blumenau foi para Israel foi para Nova York foi para Portugal, Itália e na Irlanda. Então a gente fez reunião com todos os líderes de todas as bases, e a minha pastora acabou me liberando. Ela foi durante 3 dias no Jardim do Túmulo, e Deus falou com ela assim: sou eu que estou separando ele, abençoe ele. E aí eu liguei, o pai estava aqui em Jacksonville no final do ano, e eu liguei e abri o meu coração, porque eu não tinha aberto meu coração para ninguém. Eu disse: pai, eu não tenho mais paz, eu não consigo dormir, eu não consigo mais nada, e eu estou recebendo um bombardeio de um monte de mensagem, a pastor daqui, a pastor de lá me ligando. Disse: olha filho, não sei o que está acontecendo contigo, mas Deus está mandando te dizer isso. Pá! E eu não sou. Outro me chamando de Jonas, outro me chamando de... que ninguém sabia o que Deus estava falando, e eu estava correndo contra Deus, eu estava, teimando contra Deus, que eu não queria. Eu disse: pai, eu não sei o que fazer, me ajuda. E aí meu pai falou assim: olha filho, eu vou te dizer uma coisa, quando tu veio falar comigo, com a mãe, sobre a casa ministerial, o pai e a mãe foi contra, porque tu não tem mais vida, tu não dorme. Eu tenho dormido há uns 3 anos para cá, 2, 3 horas por dia, é o que eu durmo. Mas glória a Deus, porque nesses 2, 3 horas que eu consigo dormir, eu sou uma pedra. E aí o pai falou assim: Deus provou que nós estávamos errados, e a casa ministerial está sendo sucesso, está vindo um monte de gente, Deus está trazendo, então se Deus está falando, obedece. Amém. Aí eu liguei para minha pastora, e foi difícil para ela, foi difícil para mim, mas nós continuamos com aliança. Mas é muito importante, gente, isso. Então lá em Israel, o que a gente fazia? A gente saía de Jerusalém, do lado judeu, nós íamos a pé, atravessávamos até o lado árabe, sem Bíblia, sem nada, sempre falando somente inglês, a gente não podia falar hebraico. E aí a gente pegava um ônibus árabe, cheio de árabe, cheio de muçulmano, íamos até Belém, de Belém nós pegávamos uma van para ir até na entrada de Jericó nós pegávamos o táxi para ir até no campo de concentração, para fazer um trabalho que nós fazemos ali com famílias. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pastor, eu não sei dizer até hoje o que é mais lindo: ver um árabe aceitando Jesus ou ver um judeu aceitando Jesus. Judeu é o povo prometido, mas eles não creem, eles estão esperando aquilo que eles estão esperando a vinda, nós estamos esperando a volta. Os árabes, só para vocês terem uma ideia, lá no Jardim do Túmulo, onde é o Calvário, no Gólgota, tem escrito em árabe, está escrito assim, ó: Alá é Deus e ele não tem filho. Uma afronta contra Deus de Israel. Dentro do templo, onde é o Domus da Rocha hoje, onde é que era o templo, também está escrito em cima do Domus, está escrita a mesma frase: Alá é Deus e ele não tem filho. Então assim, a gente ia para lá e tinha uma família, o Shad e os filhos dele, era a coisa mais linda, vendo eles lendo a Bíblia em árabe. Eu me lembro que um dia chegou um pessoal do Hamas lá, eu só olhei para uma outra missionária que estava comigo, ela olhou e disse assim: estão mortos. E aí eles vieram assim, quem vocês são? A gente tentou esconder, e eles descobriram que nós éramos missionários, mas como eles sabiam que nós éramos amigos do filho do Shad, que tinha, ele era espião da Mossad, e ele não conseguia voltar para o lado árabe, ele morreu lá, e nós conseguimos cuidar dele, dar todo o tratamento para ele e levar o corpo dele para o lado árabe. Então por essa razão eles acabaram não fazendo nada contra nós. Mas assim, esse é um trabalho que a gente tem que tomar muito cuidado.
de realmente buscar as almas, buscar sabe, aqueles que ainda estão gemendo e chorando. Eu vi um vídeo esses dias atrás, uns 2 meses atrás, de um muçulmano que se converteu, dizendo: eu sou a resposta da oração de vocês cristãos. E ele clamando: não pare de orar. Gente, é tão importante, se vocês soubessem o quão importante. Por isso que eu falei da aliança aqui no começo do culto. Sabe, os pastores aqui pagam um preço de oração, de jejum, de oração, os missionários, buscando, até vocês, orando pela vida de um vizinho, pela vida de um parente, e trazem, e às vezes, sabe, por um descuido de alguém dentro da igreja, acaba colocando tudo a perder. Então, o que eu queria compartilhar nessa palavra que Deus estava falando comigo aqui, é que não tem como eu ir para o céu, sentado confortavelmente no sofá da minha casa, no banco de uma igreja. Aqui a gente vem, a gente se alimenta, a gente celebra o Senhor, a gente sabe, se alegra mesmo, a gente come da palavra, mas nós precisamos ir lá para fora, levar, porque lá fora está assim de gente precisando ouvir do Evangelho, e Jesus realmente está muito próximo, está à porta. Mateus 24 já se cumpriu todinho. A única coisa que falta para se cumprir é a construção do 3º templo. Só que o material do 3º templo já está lá há muitos anos. Amém, gente? Vamos tomar cruz. Vamos mesmo, sabe, fazer esse papel para que nós fomos chamados, o do ide, de pregar o Evangelho, de dizer: Jesus te ama, independente do preço que tu vais pagar. Se tu tiver que ser preso, amém, glórias a Deus. Não tem como eu ir para o céu, se o próprio Filho, para voltar para o céu, ele teve que dar todo o sangue dele. E só que nós precisamos entender uma coisa, pastora: Jesus não está pedindo que a gente vá para aquela cruz. Ele não quer, a cruz é dele, a cruz não nos pertence. Ele já foi para a cruz justamente para nós não precisarmos ir. Mas nós temos que tomar sim a nossa cruz. E tomar cruz dói. Ela é pesada. Eu não posso cortar para ela ficar mais levezinha. Eu preciso tomar a cruz em toda a sua integridade, em toda a sua totalidade, e pregar o Evangelho, porque muita gente está ali chorando. Eu não posso pegar e olhar só para o meu umbigo. Eu estou salvo, eu estou dentro da igreja, e aqueles que não estão, a minha família está salva, mas a família daqueles que não estão, e os missionários que estão sendo perseguidos, e os pastores que estão sendo perseguidos, mortos, presos, porque lá em Israel, primeiro, a palavra de Israel, a palavra missionária em Israel, eu vou preso, eu não posso falar essa palavra, eu não podia me apresentar como missionário. A gente tinha que ter o cuidado do WhatsApp, a gente deletava todas as conversas, porque se eles pegam lá e vê a palavra missionário, eu vou preso e sou deportado. Não dá para acreditar, né? Mas é verdade. Gente, tome cruz. Eu vou falar uma coisa para vocês, vale a pena. Porque a recompensa que nós podemos receber aqui na terra, gente, olha, é passageiro. Agora a recompensa de ganhar uma alma para Jesus não tem preço. Esse galardão está lá no céu. Ninguém te rouba. O inferno não te rouba. Deus não te tira. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Mas então eu vou... Pastora, quanto tempo eu tenho ainda? Não está marcando? Me chama aí, pastor. Eu não gosto de falar, né? Eu sou louco por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Vocês vão entender por quê. Porque o que esse homem fez para a minha vida, esse paizinho tão querido, meu Deus. Então, para vocês entenderem mais ou menos, meu testemunho começa assim. Eu vou pincelar, porque geralmente eu levo 1h30, 2 horas para dar o meu testemunho. Eu escrevi um livro, depois eu passo para o Robson, para a pastora, e quem quiser, eles passam para vocês. Quanto é que custa? É de grátis. É de grátis. Não custa nada, porque eu recebi de graça. De graça é verdade. Amém? Ele realmente pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Então, para vocês entenderem um pouquinho assim, para ter sentido do meu testemunho, eu tenho que começar, né, do comecinho, do meio e do fim.
Minha infância não foi nada fácil, diga-se de passagem, foi muito difícil. Eu sempre digo assim, se eu tivesse que... Hoje, às vezes, eu escuto as pessoas falarem assim, queria voltar para a minha infância. Eu não queria, jamais. Nunca. Porque foi a pior fase da minha vida. Pelas todas as coisas que aconteceram na minha infância, eu tentei suicídio diversas vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes. Perdão. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tentei suicídio. Mas Deus era tão bom e tão misericordioso que Ele sempre colocava alguém para me socorrer, me levar para o hospital. Quando eu tinha 9 anos de idade, isso que eu vou falar para vocês, a primeira vez que eu abri a minha boca para falar, eu tinha 31 anos de idade, quando eu caí internado no hospital. Eu fiquei 3 anos internado no hospital. Aos 9 anos de idade, meus pais, eles tinham muito... O pai teve aqui, o pastor Carlos, né? O Cacá para os íntimos. Eles viajavam muito, o pai e a mãe, eles viajavam muito. Eles me deixavam na casa de um parente. E ali, com 9 anos de idade, eu fui abusado sexualmente, quando eu era criança. E não era meras carícias. Todo mundo aqui é adulto o suficiente para entender o que eu estou falando. Era via de fatos, tá? E aquilo trouxe muito trauma para a minha vida. E isso me tornou uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa infeliz. Por isso que eu tentei suicídio várias vezes também. Eu fiz tratamento com psicólogos, com psiquiatras, eu entrava muito sem calado. Primeira vez que eu falei sobre esse assunto, eu tinha 31 anos de idade. Eu estava no leito da morte no hospital. Enfim, eu cresci, com 15 anos eu comecei a namorar. E a menina tinha 2 anos mais do que eu, e era um trabalho, aquela coisa, mas sabe aquela coisa de sonho assim, de envelhecer juntos, de formar família, de ter filhos, de ser bem velhinhos, de ter os netos? Esse era meu sonho. E aí, do nada, houve um rompimento, e ali eu comecei a minha vida começou a fazer assim. Eu me entreguei, eu tinha 17 anos na época. Gente, eu vou acelerar porque o meu testemunho é muito longo e eu não quero me demorar, nós temos um culto de ceia ainda. Mas o livro, ele conta bastante coisa. Depois, quem quiser, fala com o Robson, com a pastora, eu passo o livro, sempre fala comigo, eu passo sem problema nenhum. Eu me entreguei uma vida extremamente promíscua. Extremamente promíscua. Eu tinha tanta raiva dos meus pais naquele tempo. Eu estava com tanto ódio de mim mesmo, a ponto de, inclusive, eu ter raiva de Deus. Eu não cria em Deus. Eu não conseguia acreditar que existia um Deus que era capaz de permitir que uma criança de 9 anos passasse por o que eu tinha passado. Tipo assim, as pedradas que eu recebia, as surras que eu recebia, que eu chegava a parar no hospital, isso era ok. Mas o fato de eu ter sido abusado sexualmente era algo que trouxe um trauma muito grande para mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu falo isso com naturalidade. Mas pensa, se para uma mulher declarar que ela é abusada, quantas mulheres são abusadas e não vão para a delegacia denunciar? Porque é vergonhoso. Agora pensa para um homem falar sobre isso. O quão é difícil. Hoje não tem problema, porque sabe por quê? Porque não foi homem que resgatou minha vida. Não foi homem que foi para a cruz do Calvário. Foi Jesus. E eu sei que muita gente passou pelo que eu passei. E precisam ouvir para eles saberem que existe sim um Jesus que restaura, que renova, que traz vida. E que tu te lembras do que tu passou e tu não sofres mais. Porque quando tu pegas e tu esquece, tu perdoa, não é tu simplesmente esquecer do que tu passou. Isso se chama amnésia. Mas tu te lembrar das mágoas do que tu passou, do sofrimento que tu passou, sabe o que te chama isso? É Jesus na tua vida. Tu te lembra do que tu passou, mas aquilo não te machuca mais. Não te machuca mais, não te traz mais ferida. E aí, com 17 anos de idade, nos anos 80, eu contraí um dos piores vírus que existem hoje. O vírus HIV. Eu fui uma das primeiras pessoas no mundo a contrair o vírus. Porque era justamente naquela época que estava começando. Eu passei toda essa fase das pessoas não ficarem dentro do mesmo ambiente, tão idético.
Porque quando a gente quer machucar alguém, né, a gente não fala vírus HIV, a gente não fala soro positivo, olha lá vai um aidético. Eu sofro isso até os dias de hoje. Tem pessoas que não me dão a mão, tem pessoas que não me abraçam. Sabe o que machuca mais, pastor? Quando são pessoas do mundo, amém. Pior quando a gente é igreja que conhece o Evangelho. Machuca, mas hoje eu consigo olhar para aquela pessoa com tanta misericórdia, porque eu olho assim, Senhor, tu olhaste para mim com tanta misericórdia. E eu tento, gente, eu estou anos-luz de ser perfeito, mas eu tento todos os dias imitar Jesus. E eu tento derramar misericórdia, como Ele tem com a minha vida, porque Ele tem misericórdia com a minha vida todo santo dia. Aí com 17 anos eu contraio o vírus HIV. Com 19 eu caso. Eu tenho 2 filhas. Como eu falei, a Jaqueline de 23 e a Juliana de 20. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que eu contraí o vírus, a minha vida foi uma loucura. Quando eu casei, eu sabia que eu era portador. Mas sabe aquela coisa de tu deletar da tua mente, como se aquilo não fizesse parte da tua história de vida? Eu coloquei em risco as 3 pessoas que eu mais amo na minha vida: a minha ex-esposa e as minhas 2 filhas. Então assim, quando o Theo, cadê a Rubia? Saiu. O Robson, ok. Quando o Theo começa a chorar e fica doentinho, vocês já não ficam apavorados? Quando o Joe começa a ficar, vocês não ficam apavorados? Sabe como é que era o meu pavor? Já sei o que é. Eu entrava em pânico. Eu surtava porque eu já sabia. Elas estão com AIDS. Daí eu lembrava da AIDS. Daí eu lembrava do HIV. Mas é normal as crianças ficarem doentes. E quando voltava a ficar bem, eu deletava o HIV de novo. E assim a minha vida foi anos e anos e anos de mentira. E de mentira e de mentira. O meu irmão, eu e ele, a gente não podia se ver. Um ódio mortal um do outro. E Jesus restaurou isso em nossa vida. Hoje ele é meu melhor amigo. Jesus tem poder para fazer essas coisas. Enfim, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Um gênio terrível. Sabe aquela pessoa arrogante, extremamente arrogante. Sabe o que eu falava? E quando os meus pais se converteram, eu não recebia eles mais na minha casa. Sabe, só para vocês terem uma noção do meu sentimento para crente era, eu falava isso, tá gente? Só não passo com o meu carro por cima, porque vai amassar o meu carro. Eu falava isso, pastor. E hoje eu sou pastor. E hoje eu não saio sem isso aqui. Hoje eu não como um salgadinho sem lavar a cabeça para adorar Ele, para agradecer. Eu me lembro que teve um ano, minha esposa estava grávida da 2ª filha, da Juliana, e a gente teve uma discussão muito feia. Isso foi em julho de 99. E eu fui até o escritório da nossa empresa, eu sabia que o pai guardava um revólver, e eu voltei para casa, eu sentei no chão e eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou tirar minha vida, não quero mais viver, eu só faço mal, eu não faço nada de certo, eu só prejudico as pessoas, eu só faço a minha esposa infeliz, eu vou me matar. E aí vem aquela vozinha, vai, puxa o gatilho rápido. Eu me sentia tão inútil, que nem para tirar minha vida eu servia, porque todas as vezes que eu tentei suicídio, eu não conseguia, até para isso eu me sentia inútil. Aí o que eu fiz? Eu gatilhei o revólver e botei o cano dentro da boca. E eu pensei, não, dessa vez eu vou conseguir. Não tem como, dessa vez eu vou ter sucesso. E quando eu botei o cano na boca e estava puxando o gatilho, a Estela desceu, o nosso apartamento de 2 andares, ela desceu na escada e sentou assim, falou assim, Juan, para, vamos colocar uma pedra em cima, vamos recomeçar. Eu tirei o cano dentro da boca. Eu falei assim, Estela, vai ser melhor para ti, vai ser melhor para as meninas. Eu só estrago tudo. Vocês vão ser muito mais felizes se eu não estiver aqui. E aí sabe o que a Estela fez? Ela começou a gritar pelo nome do Jaque, corre, ajuda a mãe.
E eu não consegui mais puxar o gatilho, porque eu comecei a imaginar a cena de como seria minha filha descendo aquelas escadas, olhando o pai dela ali no chão, com a cabeça toda estourada. Eu comecei a imaginar o trauma que ia ser para a vida da minha filha. A Jaqueline tinha 3 aninhos apenas. Porque eu sei o trauma que eu tive de infância, de criança, de tudo que eu passei, e inclusive dos 9 anos até os quase 11 anos que eu fui abusado. E ali não foi a última vez que eu tentei suicídio. Por fim, a gente teve uma discussão muito feia. Ela pegou o carro, foi para o apartamento nosso em Balneário Camboriú. E eu fiquei eufórico. Estou solteiro, vou para Gandaia, vou para balada. Era começo da semana, não tinha nada. Aí por fim, na quarta-feira, eu fui numa boate que eu costumava ir muito. Eu fiquei uma meia hora lá dentro. E eu olhava e disse, eu não pertenço nesse lugar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu fui embora. Aí na quinta-feira eu fui numa outra balada, a mesma coisa. E aí na sexta-feira eu não fui trabalhar, eu estava numa depressão tão grande. Nessa época a gente já estava morando numa casa, e eu comecei a roçar grama. Nisso toca o telefone, era às 9 e pouco da manhã, e o pai assim, filho, tu não vai vir trabalhar? Eu disse, pai, eu não estou tinha e ele sabia que a Estela tinha ido embora de casa. Eu não estou bem, eu vou roçar grama, eu vou ficar em casa. Desliguei o telefone, aí eles tocam o telefone de novo, era o pai de novo. Disse, arrumei um jardineiro para ele te ajudar, pode ir? Aí eu falei, pai, eu não tenho dinheiro em casa. O pai disse, não, já está tudo certo. Eu disse, beleza, então manda. Aí o cara apareceu na casa, de bicicleta, e ele entrou. Olha só como foi as coisas. A máquina de cortar grama que estava funcionando até então parou de funcionar. Deu tilt, não foi mais. E eu estava com um semblante muito abatido. E aí o dito cujo olhou para mim e me fez a seguinte pergunta: posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Por que a tua alma está tão abatida? Eu disse, que desgraçado. Se eu soubesse, mas tu não tinha nem entrado pelo portão. Mas eu estava tão quebrado, gente. Eu estava tão quebrado que eu deixei ele falar de Jesus para mim. E naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. Eu fui batizado em línguas naquele mesmo dia. E eu fiquei falando línguas até outro dia de manhã cedo. E ali a minha vida começou. Aí Deus me deu todos os dons. Foi assim, puf, de revelação, de línguas, enfim. Todos os dons. E aí começou a crescer. E eu cada vez mais faminto e começando a falar com Deus. E pela primeira vez eu comecei a ter intimidade com Deus. Eu comecei a conhecer Ele. Eu lembro que meus pais, isso foi no sábado, meu pai foi lá em casa daí com a pastora e com o marido dela, esse jovem que tinha lá o roçar grama e que falou de Jesus para mim. E aí começaram a tirar um monte de coisa. Eu disse, Senhor do céu, isso tinha dentro da minha casa, vocês não têm noção. E jogaram um monte de coisa de fora. E inclusive tinha nossos dois travesseiros, jogaram fora também. E foi queimado um monte de coisa. E aí nós fomos, era no final da tarde, nós fomos no shopping, nós fomos a jantar. E o pai me deu dinheiro para eu comprar 2 travesseiros novos. E quando eu cheguei em casa, eu abri a embalagem, fui botar o travesseiro na fronha, eu escutei uma voz falando assim, joga essas fronhas fora também. Tem muita mágoa, muito rancor, muita dor aí nessas fronhas. E eu respondi, tá bom. Só que quando eu respondi, tá bom, eu assim, opa, tem alguma coisa de errado. Porque eu ouvi a voz. E eu sou muito medroso. Eu disse, tem ladrão dentro de casa, estou lascado. Eu acendi todas as luzes, eu olhei debaixo de todas as camas, olhei dentro de todos os armários e não tinha ninguém. Aí eu voltei para o quarto, quando eu fui botar o travesseiro de novo na fronha, aquela voz de novo. E aí eu disse, é Deus. Aí eu caí de joelho. E aí eu comecei a chorar. E aí tudo que eu perguntei para ele, todas as minhas dúvidas, ele me respondeu. E ele falou. Aí aquela noite eu liguei para minha mãe, porque eu e minha mãe a gente não podia nem se ver. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 18 anos, eu peguei minha mãe pelo pescoço. E minha mãe, vocês viram ela que vocês conheceram ela. Ela era uma limozinha assim, né? Naquela época ela era mais. Eu peguei ela pelo pescoço, levantei ela na parede e falei assim, a próxima vez que tocar uma mãe minha, eu te mato. Meu pai veio e disse, o que é isso, filho? Aí eu falei, eu não vou repetir isso, tá, gente? Isso não faz parte hoje mais do meu vocabulário. Mas eu chamei ela de um monte de palavrão. E eu disse, se todos os palavrões, morrer, eu vou festejar. Que hoje é a melhor mãe do mundo. Não é, Robson? Robson sabe disso.
Hoje é melhor, eu não quero jamais, eu jamais escolheria outra mãe. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus da nossa vida, que restaura. Se isso aqui quebrar e eu colar, eu vou ver que está restaurado. Jesus botou a mão, tu não vê nada de imperfeição, tu não vê remendo. Jesus faz perfeito. E aí começou a minha saga. Quando eu estava com 31 anos de idade, eu vou acelerar, tá? Porque eu não quero tomar tempo. Com 31 anos de idade, o que aconteceu? Eu aceitei Jesus, eu comecei a andar sozinho. Eu não podia orar dentro de casa, não podia ler a palavra, não podia ir para os cultos, que eu apanhava da minha mulher, vocês não têm noção. Mas era chute mesmo. Mas eu identifiquei que não era ela, era quem estava nela. Porque nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposo, não é filho, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é o patrão, não. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Eu consegui identificar que não era ela, porque um dia eu era que nem ela. Ué, eu não falava que eu não passava com o carro em cima de crente porque amassava a lata do meu carro? Eu era igual a ela. Só que eu comecei a fazer o quê? Comecei a fraquejar. Porque a palavra é muito clara: uma casa dividida não subside. Eu parei de orar, eu parei de ir para os cultos. E uma coisa que eu sempre falo é: esse aqui é Deus, esse é Deus, esse aqui somos nós. Isso aqui jamais vai acontecer. Isso aqui é intacto, é imutável, não se mexe. O que acontece é isso aqui, ó. Quando eu saio debaixo da mão dele, o inimigo que está ao derredor faz o quê? Gente, eu contraí o vírus com 17 anos, nunca fiz nenhum tipo de tratamento, mesmo porque naquela época não existia tratamento. E até os 31 anos de idade eu nunca tive nada. Deus me cuidou, Deus me guardou. E aí eu saí e o inimigo me pegou. E eu fui pro fundo de uma cama no hospital. Resumidamente, só para vocês saberem, eu estava com 37 quilos. A minha coxa, que hoje com as duas mãos eu não fecho, ela fazia isso aqui. Estou mentindo, Robson? Eu fazia isso aqui, não é perna, tá? É a minha coxa. Eu fazia isso aqui, ó, eu encostava o dedo. Eu tinha tumores, eu tenho cicatrizes por todo o corpo. Essa cicatriz que eu tenho aqui no pescoço, uma enfermeira depois contou para mim. Eu tive o privilégio de encontrar essa enfermeira. Eu fui pregar, ministrar numa igreja que eu fui convidada há 1 mês e meio atrás, e ela veio me abraçar chorando assim: eu fui a primeira enfermeira a cuidar de ti, tu falou de Jesus para mim, eu aceitei Jesus por causa da tua vida. Essa enfermeira, na época, ela veio falar para mim, ela disse assim: olha, eu não queria te falar, mas eu estava junto quando eu estava fazendo a cirurgia, e os 2 médicos que estavam te costurando falaram assim: costura de qualquer jeito, se a ideia é que vai morrer mesmo. Deu um rebuliço no hospital na época, eles foram denunciados para a junta médica, enfim, que também não vem ao caso. Eu passei por muito preconceito, passo por muito preconceito. Mas isso não impede de adorar o Senhor, de falar que Ele é bom, de falar que Ele salva, cura e restaura. A minha filha mais nova que está aqui, ela não está aqui hoje à noite, ela é ateia. Isso não para. Isso me dá mais força ainda para pregar o Evangelho, porque Deus me prometeu: da tua casa cuido eu. Eu estava em Israel e eu olhei a foto dela, ela esperou eu sair, ela tatuou um símbolo de ateísmo em cima do coração. Eu quase infartei, eu comecei a fazer as malas, e Deus falou assim: tu vai largar? Tu tens poder para salvar a vida da tua filha? Desfiz as malas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: pode ser que os meus olhos não contemplem as minhas filhas dentro de uma igreja, mas eu morro em paz, porque eu sei que Ele vai salvar elas, porque Ele me prometeu. Eu creio nisso e ninguém vai mudar o meu pensamento. Quando eu estava no hospital, minha carne inteira apodreceu. Os médicos, o pastor Adão, ele fala isso. O pastor Adão é vice-presidente da Assembleia de Deus em Blumenau. Hoje ele está em Tuporanga. Ele é o presidente lá. Ele disse: eu entrava no quarto e ia para a janela, porque o cheiro de carne podre era insuportável, a minha carne. Eu tive falência múltipla de todos os meus órgãos.
todos os meus órgãos. Para vocês terem uma noção, se chama CD4, a imunidade se chama CD4. A imunidade normal de qualquer um de vocês que está aí, dos adultos, é 1.200, essa é o normal. O mínimo é 800. Abaixo de 800, quem tem CD4 menos de 800, está sujeita a várias doenças, câncer, enfim, um monte de coisa. A minha imunidade era 9, quando eu estava no hospital. Pastora, quanto você acha que eu tenho de imunidade hoje? Treze. Eu fiz um exame agora, porque eu faço 2 vezes por ano, eu fiz coisa de um mês atrás, está 13. Eu tenho vários tipos de câncer oportunistas até o dia de hoje. De 2002 até 2013, eu fazia quimioterapia de 15 em 15 dias. 2014 eu fiquei sem fazer quimioterapia. 2015 eu voltei a fazer quimioterapia. 2016 eu voltei a ficar doente. Quando eu voltei para o Brasil, o médico olhou para mim e falou: Martins, eu não sei o que eu vou fazer com teu filho. Ele vai morrer. Se não morreu naquela época, vai morrer agora. E em menos de uma semana Deus restaurou minha saúde de novo. A minha saúde é assim, é que nem montanha russa, igualzinho. Mas isso não me impede de adorar e de pregar o evangelho, de dizer que ele é bom, que ele cura, que ele salva, que ele restaura. E não vai me parar. Por causa dos cânceres oportunistas que eu tive, que eu tenho até o dia de hoje, porque eu não tenho imunidade nenhuma, um dos maiores tumores que eu tive eu vou falar assim, mais um vocabulário assim, coloquial, porque a gente tem criança aqui, tá? Então foi assim, eu tive uns tumores que começou no meu reto todo mundo sabe o que é, né? E ele fechou o ânus, de tão grande que era. Começou no estômago e veio, olha o tamanho que era. Nem o médico queria fazer a cirurgia, porque falava: Martins, ele vai morrer. E ninguém queria correr o risco de fazer a cirurgia. O que aconteceu? O tumor era tão grande que ele fechou o ânus e eu não conseguia fazer necessidades. Que na verdade eu já estava na cama usando fraldas. Eu usava fralda, eu fiquei 3 anos usando fralda. Um monte de gente me dando banho, me limpando. Pensa o quão constrangedor foi isso. Só não foi pior, porque todas as enfermeiras que estavam lá, desde a pessoa da limpeza, da faxina, da cozinha, me tratavam como um ser humano, não como um vegetal. E aí o Dr. Roland disse assim: Martins, ok, eu vou assumir, mas eu vou te falar, eu garanto, teu filho não volta do centro cirúrgico. Ele fez os meus pais assinarem um termo de compromisso, o Robson está já confirmando, assinaram um termo de compromisso, reconheceram firma para o meu pai não processar ele. Aí quando chegou no centro cirúrgico, ele viu o tamanho do negócio, que era tão grande, que ele não conseguiu mover. Então o que ele fez para tentar facilitar? Antes disso, deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu? Como eu tive ascite, eu sempre digo que é um dilúvio interno, né? Então como tudo apodreceu, estômago, baço, rim, fígado, tudo apodreceu. Então, como eu tinha todas essas fezes e mais um monte de pus por dentro, e que como eu tinha fechado o ânus e não saía, isso estava piorando cada vez mais. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um dreno aqui, só que era tão grosso o negócio, que aquele dreno não era o suficiente. Então, o que eles tiveram que fazer? Abrir minha costela. Eles colocaram um aparelho e abriram a minha costela, que eu tenho um rompinho aqui na minha costela. O Robson está ali, o Robson bateu. Eu não lembro dessa época, porque eles me induziram a coma nessa época. Porque morfina não fazia mais efeito. Era como se desse água. E dessa época eu não sei nada. Eu sei do que o pai, a mãe, os médicos me contam. Então eles me induziram a coma para tentar suportar a dor. Só que aí eles botaram um cano, sabe aquela mangueira de aspirador, que é sanfonado? Só que não era tão grosso assim, era um pouco mais fino assim. Mas eles tiveram que abrir minha costela. Só que aquilo também não estava mais resolvendo. Para tirar o que estava podre aqui dentro, estava prejudicando. E aí quando ele foi fazer a cirurgia, ele viu que era muito grande e não tinha como. Eu ia sangrar até a morte. Ele pegou, ele fez um corte no ânus em cima e um corte embaixo, para o tumor poder sair um pouco mais para fora ainda, e para as fezes, que já era tudo só pus
e líquida, poder sair um pouco. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda dor que eu sofri, eu cheguei a desmaiar várias vezes por causa da dor. Eu fui induzido a coma várias vezes porque morfina não fazia efeito. Só que todas as dores que eu já tinha passado, mas não era nada perto dessa cirurgia que eu fiz 8 dessa cirurgia. Por quê? Quando eles cortam, como ali é um lugar que não dá para dar ponto, eles fazem o quê? Eles cauterizam. Cauterizar o quê? É queimar a carne, para fechar a carne. Só que toda vez que tu faz força para ir no banheiro, o que acontece? A carne rasga. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção daquilo. Toda a minha parte, todas as minhas genitálias estavam abertas de feridas. A minha virilha tinha feridas enormes abertas. A minha carne por fora, externa, estava toda preta. Putrificou toda. Granenou, o Robson está ali, ele viu. Aí quando eu fazia essas necessidades que escapava, as minhas virilhas já estavam todas machucadas. Só que tipo assim, ela colava, fechava. Então o que acontecia? Quando eu pegava e fazia as fezes, as minhas necessidades, aquelas fezes, elas penetravam por dentro daquela ferida da minha virilha, e das enfermeiras, para elas virem fazer a limpeza, sabe o que elas faziam? Elas faziam isso aqui, ó. Elas rasgavam a carne, para elas poderem limpar com gás, ali, sem nada de anestesia. Quantas vezes eu desmaiei de dor, por causa que elas tinham que fazer essa limpeza? Eu vou falar uma coisa para vocês, sem demagogia. Eu vivia com dor, eu vivia chorando, mas eu adorava o Senhor. Enquanto eu ainda não estava paralítico, Robson, pode falar se eu estiver mentindo, Robson, me chama de mentiroso aqui, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo. Eu não estou aqui para falar algo que eu não vivi, ou que eu não passei, para falar uma coisa bonita, para tocar e mover o coração de vocês. Eu estou falando o que eu vivi. Porque se eu estiver mentindo aqui, pastor, eu vou ou não vou responder diante de Deus? Eu vou responder diante de Deus. Foram 3 anos de sofrimento. 3 anos de muita dor. Quantas vezes, sabe, eu estava deitado na cama, porque daí o vírus, ele atingiu a minha medula. Antes disso acontecer, eu estava deitado na cama, magrinho, só pele e osso. O pai deu testemunho de alguma coisa aqui, enquanto ele estava aqui? Eu sou o testemunho que ele deu, tá? Eu sou o cara que ele estava falando, eu sou o filho que ele estava falando, o testemunho que ele deu aqui. Deus falava para mim assim, filho, levanta, vai lá no quarto tal. Eu pegava o meu carrinho de... Gente, vocês não têm noção que tinha de quantidade de droga, de coisa pendurada naquele negócio de soro. Eu pegava, lembra disso, Robson? Eu ia com os pezinhos assim, ó, ia arrastando o carrinho até no quarto que Deus tinha mandado. Eu ia, ele dava o número do apartamento, ele dava o nome da pessoa, ele dava a história da pessoa. Eu entrava ali e disse, olha, eu não te conheço, não sei quem tu és, mas Deus está mandando te falar isso, assim. E a pessoa chorava, e me abraçava, e começava a adorar o Senhor, e eu voltava para o meu quarto, a pessoa melhorava, recebia alta e eu piorava. Isso foram várias vezes que aconteceu, até o vírus atingir a minha medula. Só para vocês entenderem como funciona, porque assim, o vírus HIV é o vírus em si. A AIDS é quando o vírus começou a agir, que é a doença em si. Então, primeiro, o que o vírus faz? Ele destrói todo o teu corpo, todo o teu organismo, toda a tua imunidade. E foi isso que aconteceu, né? Baço, rim, fígado, enfim, tudo. Quando matou tudo, destruiu tudo, apodreceu tudo, ele vai para a medula. Tem alguém que trabalha em medicina, que estuda medicina aqui? Se tiver, pode me corrigir se eu estiver falando uma coisa errada. Tem? Quem? Você? Se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me corrige, tá? Não sei se você conhece alguma coisa de HIV, mas amém. Aí ele vai para a medula. Aí você fica paralítico. Esse é o penúltimo órgão que ele ataca. Depois ele vai para o cérebro. E quando ele vai para o cérebro, não tem mais volta. O meu caso aconteceu em todas as etapas. O meu caso foi até o cérebro.
Eu vou resumir, tá, gente? Eu tenho que terminar aqui. Então, quando o vírus chegou no cérebro, o Dr. Amorim, que é meu médico até o dia de hoje, desde 2002 até o dia de hoje, ele mesmo fala, Martins, ó, ele é ateu, tá? Ele é ateu. Ele disse, não, realmente deve existir um cara lá em cima. Meu pai disse, o cara lá em cima se chama Jesus Cristo. E aí, quando ele entregou, ele assinaram o meu atestado de óbito. Eu vim a óbito. Nesse momento, quando eu vim a óbito, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tive a experiência mais linda que um ser humano pode ter. Eu tive lá no braço dele. Aí eu olhava para mim assim, eu estava limpinho, sem ferida nenhuma, sem dor nenhuma, senti um maior amor. Eu já tentei, assim, ó, desde 2002, eu tento explicar em palavras e eu não consigo transmitir em palavras qual foi o sentimento que eu senti quando estive na presença dele. Eu não consigo, mas foi o maior amor que eu... Quem é pai e mãe aqui, pensa o amor que vocês têm pelo filho. Agora multiplica 1 bilhão de vezes. Foi isso que eu senti na presença dele. Só que assim, o que aconteceu? A minha esposa veio, pegou na minha mão e viu que, porque eu estava ali, né? Morre, não morre, morre. Eu estava o tempo inteiro assim, morre, não morre. Daí minha esposa pegou na minha mão e olhou para mim e disse assim, Juan, vai em paz, eu te perdoo. Vai em paz. E eu agonizando e não morria. E eu já não falava mais, porque o vírus tinha chegado no meu cérebro e eu não conseguia mais falar. Aí ela pegou e falou para mim assim, quero se despedir das meninas, eu só consegui piscar os meus olhos. Eu não sei quanto tempo levou. Aí alguém foi buscar as minhas filhas, a Jaqueline na época estava com 7 para 8 anos, e a Juliana tinha 3 anos a menos. E eu me lembro que de repente eu escutei os gritos da Jaqueline, pai não morre, pai não morre. E ela pegou e se jogou em cima da cama. E a Juliana não sabia o que estava acontecendo. A Jaqueline já tinha um pouco de entendimento do que estava acontecendo. Mas a Juliana foi, sabe naquela coisa da irmã, se jogou também, pai não morre, pai não morre, pai não morre. E naquele momento eu fui. E quando eu estava lá nos braços do Senhor, me senti totalmente amado, limpo, sem dor, sem agonia. Eu peguei e olhei para o Senhor e falei assim, Senhor, porque longe, bem longe, lá no além, eu escutava, pai não morre, pai não morre, pai não morre, papai fica com a gente, papai a gente te ama. Eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, deixa eu voltar, restaura a minha saúde, deixa eu ver as minhas filhas crescerem, deixa, Senhor, eu voltar. Deixa, Senhor, eu vou dar testemunho, eu nunca mais vou parar de falar do Teu amor, Senhor. Me dá essa oportunidade de eu voltar. Quando eu falei isso, aquela voz que falou para mim, pai, puxa o gatilho, a mesma voz falou assim, ó, tá vendo? Diz que te ama, mas prefere o mundo do que a ti. Eu olhei para Jesus e falei assim, Senhor, Tu sabes que é mentira, porque Tu sondas no meu coração, Tu sabes que é mentira. Senhor, eu te amo mais do que qualquer coisa, mas eu quero voltar, Senhor, para ver as minhas filhas nascerem, e eu quero dar testemunho de quão bom Tu és. Eu sou soro positivo até o dia de hoje, eu sou enérgico até o dia de hoje, mas isso não me para. E naquele momento eu vi os braços do Senhor saindo de uma veste branca, coisa mais linda que eu já vi, e Ele me abraçou com o maior abraço de amor que eu já recebi na minha vida. E naquele momento eu voltei, e quando eu voltei, eu fui entubado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei entubado, porque eu fiquei inconsciente, e quando eu acordei, que eu voltei do coma, a dor estava lá, o sofrimento estava lá, mas eu estava feliz da vida, porque eu tinha estado na presença dele, e eu sabia que ele estava me dando uma oportunidade. Eu tinha certeza daquilo que eu já acreditava, agora eu tinha visto com os meus próprios olhos, e eu voltei. Não acabou ali a minha saga de sofrimento, eu fiquei muitos meses ainda sofrendo dor, mas feliz da vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Dr. Amorim pegou e chamou o meu pai e disse assim, Martins, não tem como, manda tua nora e as tuas netas fazerem o exame, mas eu já vou te dizer, elas têm vírus. E aí meu pai falou assim, ó, doutor, eu vou te falar uma coisa, se elas tiverem, que eu creio que não tem,
Eu vou te falar uma coisa, o meu Deus vai limpar o sangue delas. E nisso o doutor Amaury falou assim: Martins, eu quero te dizer uma coisa, tu és o melhor corretor de imóveis dessa cidade, tu és o melhor empresário, tu entende tudo de construção, agora de AIDS entendo eu estou com uma equipe médica de 4 países, tinha médico aqui dos Estados Unidos, da Suíça, da Alemanha e da Holanda e do Brasil cuidando de mim. Os melhores médicos que o dinheiro pode pagar. E todos eles disseram assim: vai morrer. E assinaram atestado de óbito. E aí o pai falou assim: ok, vocês estão entregando? Então o médico dos médicos vai entrar em ação. E aí o doutor Amaury falou assim: Martins, elas têm o vírus da AIDS. Naquela época não é que nem hoje, que tu faz o exame de manhã e à tarde está pronto. Levava 3 dias. Mas nós estávamos em paz porque a gente cria no Deus que a gente servia. Veio o resultado do exame, o doutor Amaury jogou no lixo e disse: esse exame está errado, mandou fazer de novo. Eu pensei que era 3, meu pai me corrigiu, foi 4. Aí, foi 4, né? Daí, mandou fazer de novo, voltou os resultados, negativo de novo. Aí ele mandou fazer a 3ª vez, negativo de novo. Aí ele, não contente, sabe o que ele mandou fazer? Fazer a coleta, mandar para São Paulo, no Albert Einstein. Levou 30 dias para voltar. Quando voltou, resultados negativos. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas que Deus é esse, cara? Tu tem AIDS ainda. Eu disse: tá, e aí, o que importa? Eu me lembro uma vez, eu clamei muito, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse vírus do meu sangue. Ele levantou um missionário lá do Paraná, que ele disse assim, ele estava no caixa pagando, e Deus falou para ele assim: larga tudo, pega o teu carro e vai que eu vou te guiar. E ele veio dirigir, Deus vai pega aqui, vem aqui, vem aqui. Quando chegou em Blumenau, ele parou na frente do imobiliário e disse: para aqui. Daí ele chegou para a secretária e disse assim: olha, desculpa, eu vou te falar, mas eu vim lá da divisa do Paraná, não sei da onde que era, e Deus mandou, e eu tenho que falar com alguém dessa empresa, mas eu não sei quem é. Só que a secretária já sabia que o pai era evangélico, todo mundo ali era evangélico. Daí chamou meu pai. Daí o missionário foi falar com o pai, disse: não é para o senhor. Aí o pai mandou chamar todos os funcionários, e eu estava no banco, e não era ninguém. E aí quando eu cheguei na empresa, ele disse: cadê o pai? Ele está na sala dele. E eu fui. Quando eu entrei na sala, o homem disse assim: ei! Começou a olhar. És tu! E ele veio com uma flecha e começou a falar comigo. E ele disse assim: ó, Deus manda dizer: para de me pedir para tirar o que tu tens do sangue. Esse é o espinho que está na tua carne, e eu não vou tirar, para tu saberes que eu sou Deus da tua vida. Eu tenho visto aqui até hoje, gente. Imunidade 13, o mínimo é 800, o normal é 1.200. Acho que mudou alguma coisa agora na ciência, andou tendo uma mudança, não teve? Papai. Mudou, eu sei, eu terminei no final do ano, começo do ano, andou mudando um pouco esses números aí. Mas mesmo assim eu não tenho imunidade nenhuma. Mas estou aqui. Milagre vivo do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que eu sou melhor do que vocês? Sou nada. Eu não sou nada. Se Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. E quando eu estava lá na presença do Senhor, eu fiz uma promessa para Ele, que eu ia dar testemunho e nunca mais ia fechar minha boca. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não têm noção quanto eu sou zombado, de quantas pessoas falam e fazem chacota e riem. Eu não estou nem aí, porque não foram eles e nem os médicos que me tiraram da cama, foi Ele. Eu devo tudo a Ele, somente a Ele, somente a Ele. E eu não vou fechar minha boca não. E quando eu fiz essa promessa para Ele, lá em 2005, eu comecei a dar testemunho pela primeira vez. Eu nunca mais parei. E é o que eu tenho mais feito hoje, dado testemunho. Hoje, agregado com o que Deus me deu há 3 anos de estar como missionário, depois como pastor, e pregando e ministrando a palavra, e agora no começo desse ano Ele deu um ministério para nós, para a honra e para a glória do nome dEle. Então hoje eu caso as 2 coisas: pregação e o testemunho.
mas o que eu falo é para honra e para glória dele. Amém? Então assim, esse testemunho está bem resumido. Aconteceu muita coisa, tá? Quem quiser depois fala com a pastora, com o pastor, com o Robson, comigo, passa o e-mail, eu mando o livro para vocês. Pode, pastor? Tá? Como eu falei, é de grátis, né? Eu recebi de graça, gente. Eu não tenho que cobrar nada, eu recebi de graça. Amém, gente? E esse testemunho é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na vida de vocês e para que vocês saibam que vocês estão no lugar certo. Amém? Amém. Se não se converter, olha, para achar um mais poderoso que esse, meu Deus, o que Deus fez na vida do pastor foi muito, muito profundo e com certeza é para testemunhar por onde o Senhor for e conte conosco sempre que estiver por aqui. É uma honra receber um homem de Deus que passou pelo que o Senhor passou e venceu e tem esse testemunho de vida que fortalece a fé de tantas pessoas. Às vezes tem pessoas que desistem da caminhada, acham que não tem jeito, por causa do arroz que queimou. Pronto, Deus já não gosta mais de mim, né? E quando a gente vê o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega para Ele, glórias a Deus pela sua vida. Muito feliz, pastor, de conhecer pessoalmente. Amo sua família, já conhecia seus pais. Eles já tinham adiantado alguma coisa do testemunho. Muito feliz de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, irmão Robson, irmã Rúbia, por terem proporcionado essa rica oportunidade para todos nós. Amém. Aqui tem pessoas, novos convertidos também, pastores, que nunca tiveram oportunidade de ouvir um testemunho desse, que às vezes vê milagres na Bíblia e às vezes fica perguntando, e nos dias de hoje? Está ali. Nos dias de hoje, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glórias a Deus.